dia, boa tarde ou boa noite. Como você está? Com os estudos em dia? Já colocou todos os assuntos em dia? Morfologia, como estamos? Hoje vamos dar continuidade à parte de morfologia, classes de palavras. Eu me chamo Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa e vamos continuar a discutir, a falar, a conhecer um pouco mais sobre o verbo. Na aula anterior, nós elencamos muitas das particularidades dessa classe de palavra, inclusive a principal delas, que é exatamente a flexibilização com relação ao tempo. É a única classe de palavra que vai variar no tempo e que vai passar por um processo de conjugação. E embora ainda tenhamos um pequeno aspecto teórico que vamos abordar hoje por meio de questões, esta aula ela vai ser mais prática, ela vai ser mais voltada para exercícios, para a aplicabilidade daquilo que estudamos na aula anterior. Tudo bem? Então, vamos iniciar o verbo. Aqui nós temos um quadro resumitivo da aula anterior, dos principais aspectos que nós estudamos na aula anterior, né? O verbo como ação no tempo, conjugação, os tempos, os modos, as vozes, as formas nominais, as três conjugações, as classificações, o que é locução verbal, quais são os elementos estruturais do verbo, os sufixos, as desinências, os tempos primitivos e derivados, as formas risotônicas e arrisotônicas, e determinadas particularidades lá nos verbos abundantes, né? Nós vimos que existe o particípio regular e o particípio irregular, quando utilizamos, com que verbos auxiliares utilizamos, e, finalmente, que numa locução verbal, o verbo auxiliar, em geral, salvo exceções, mas muito pequenas, o verbo auxiliar é aquele que vem conjugado e o verbo principal vem em uma das três formas nominais, ok? Então, este quadro é só para que a gente se lembre do que estudou na aula anterior. E aí vamos começar a praticar, e a partir dessa prática, também vamos relembrando alguns aspectos importantes. Então, todas as frases abaixo foram construídas com formas verbais na voz passiva, com auxiliar, e todas foram modificadas para a voz ativa. Aquela frase em que essa modificação foi feita de forma inadequada, então vamos relembrar dois aspectos. O verbo, ele tem voz. O que é a voz? É exatamente a forma como ele se relaciona com o sujeito. Como está o sujeito nesta ação? Esse sujeito é agente da ação ou esse sujeito é paciente da ação? O sujeito pode também ser reflexivo. Em geral, nas questões, se lida muito com o sujeito passivo e com o sujeito agente, que é o sujeito ativo, ok? Então, quando o sujeito é agente, quando é ele que age, quando é ele que é protagonista, né? As crianças brincam no jardim, são as crianças que estão brincando, elas são agentes, protagonistas da ação de brincar. Então, neste caso, nós dizemos que nós temos a voz ativa, porque o sujeito é agente. Mas, se dissermos a mercadoria foi entregue pelo empacotador, por exemplo, a mercadoria foi entregue, quem entregou foi o empacotador. Então, esse termo aí que age nessa voz que não é ativa, a gente chama de agente da passiva. E, consequentemente, a mercadoria é o sujeito, está na posição de sujeito, está concordando com o verbo, mas não é ele que é que detém a ação, ok? Então, a mercadoria foi entregue. Logo aí, nós temos a voz passiva. Nós temos dois tipos de voz passiva. A voz passiva analítica, análise, decomposição, ou seja, é na voz passiva analítica que nós vamos ter um verbo auxiliar e um verbo principal. E nós temos também a voz passiva sintética, de síntese, de resumo. A voz passiva sintética ela é feita com o pronome se. Ok? Essa é a diferença. Então, aqui está bem especificado que todas as frases
elas estão numa voz passiva com auxiliar. Se elas estão em voz passiva com verbo auxiliar, significa que é a voz passiva analítica, porque é aquela que vem com um verbo auxiliar e um verbo principal. E elas devem, né, ter sido passadas para a voz ativa, dessa voz passiva para a voz ativa. Como podemos, aqui relembrando, ler novamente. Todas as frases abaixo foram construídas com formas verbais na voz passiva com auxiliar. Então, nós temos 5 frases na voz passiva analítica, com verbo auxiliar e, consequentemente, um verbo principal. E elas vão ser convertidas para a voz ativa. Os 2 movimentos nós podemos fazer, tanto da voz ativa para a voz passiva, quanto da voz passiva para a voz ativa. Isso se faz de qualquer maneira? Não. Existem regras. Então, esse é o ponto teórico que não estudamos na aula anterior e que vamos acrescentar agora ao verbo, a classe verbal, né, como classe de palavra. Então, aquela frase em que essa modificação foi feita de forma adequada, significa que em 4 frases isso foi feito de forma inadequada. E em apenas uma, essa conversão de voz foi feita de forma adequada. Então, vamos ver agora o que seria adequado e o que seria inadequado. Quero chamar a atenção, eu sublinhei as formas verbais. Na questão original, essas formas não estão sublinhadas. Eu sublinhei aqui para que a gente saiba, visualize melhor com que forma verbal nós estamos trabalhando e qual é a forma verbal que vai, né, atender ao processo de conversão de voz. Então, na frase A, uma criança não é um vaso para ser preenchido pelos adultos, ok? Então, ser preenchido é exatamente a forma verbal na voz passiva, em que nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal. E após a barra, nós temos a conversão para a voz ativa. Uma criança não é um vaso que os estudiosos preenchem. Então, assim, primeira observação. Quando nós virmos, eu vou apontar aqui para que a visualização fique melhor. Então, quando nós virmos um verbo auxiliar e um verbo principal, vamos nos lembrar que o verbo auxiliar é aquele que flexiona. O verbo principal vem sempre numa forma nominal, gerúndio, particípio ou infinitivo, ok? Então, quando a gente fala de conversão de voz, é preciso ver o verbo auxiliar, porque a gente vai permanecer com o verbo principal, na voz ativa você só tem uma forma verbal, nós vamos permanecer com essa forma verbal, mas ela vai precisar estar exatamente igual ao verbo auxiliar. Então, se o verbo auxiliar estiver no presente do indicativo, essa forma na voz ativa deverá estar no presente do indicativo. Aqui nós temos um verbo auxiliar no infinitivo. Significa dizer que quando a gente convertesse a voz, preenchem deveria estar como preencher. Deveria estar no infinitivo também, ok? Então, por isso, essa alternativa está errada. Na 2, nós temos, há muitas maneiras de se conseguir que algo seja feito. Então, nós temos aqui o verbo auxiliar e o verbo principal. Verbo principal no particípio. Verbo auxiliar no subjuntivo. Então, se o verbo auxiliar está no subjuntivo, já sabemos que na voz ativa vai permanecer apenas o verbo principal e ele deve estar no subjuntivo. Só que é o subjuntivo presente, ok? Seja é subjuntivo presente. Então, há muitas maneiras de se conseguir que se fizesse algo. Está no subjuntivo? Sim, mas está no imperfeito do subjuntivo, está no passado. Por isso, essa não é a alternativa. Lembrando que aqui, como estiver o verbo auxiliar, tem de estar o verbo principal na conversão de voz, ok? Na alternativa D,
devemos lembrar sempre que as nossas virtudes não são herdadas. Então, são, verbo auxiliar, herdadas, verbo principal. São, estamos aqui, presente do indicativo, ok? Herdadas, particípio. Então, devemos lembrar sempre que nossos filhos não herdarão. Já não combinou, porque o verbo auxiliar aqui está no presente do indicativo. Então, significa que o verbo principal, que é o que vai ficar, é o que vai permanecer na voz ativa, sem auxiliar, porque não é mais voz passiva, ele deve estar no mesmo tempo e no mesmo modo do verbo auxiliar na voz passiva. Está no mesmo tempo? Não. Até está no mesmo modo. O modo é indicativo. Mas aqui, na primeira, nós temos o presente e aqui nós temos o futuro do presente. Então, não pode ser essa alternativa. Na letra E, vida é um espaço de tempo cuja primeira metade é arruinada por nossos pais. Então, é arruinada, é verbo auxiliar, arruinada, verbo principal. Verbo principal no particípio. Verbo auxiliar no presente do indicativo. Então, significa que na voz ativa eu vou resguardar o verbo principal no mesmo tempo e modo do verbo auxiliar. Isso aconteceu? Não. Arruinaram é pretérito perfeito, não é presente do indicativo. Então, não houve a correspondência que é necessário haver. Por isso, não é essa alternativa que é a alternativa correta. E, consequentemente, a alternativa correta é a letra C. Quando a infância morre, seus cadáveres são chamados de adultos. Então, são, verbo auxiliar, chamados, verbo principal numa forma nominal, particípio, verbo auxiliar no presente do indicativo. Então, o que, que se espera? Que na conversão da voz, você permaneça com o verbo chamar no presente do indicativo, que é exatamente o que vai acontecer aqui. Chama, permanece chama no presente do indicativo. Por isso, esta é a alternativa correta, ok? Parece um pouquinho complexo, mas é só você sempre prestar atenção ao verbo auxiliar. Se houvesse aqui uma questão que mexesse com a conversão na ordem contrária, ou seja, da voz ativa para a voz passiva analítica, então o que, que você faria? Você olharia aqui, ó, chama. Verbo chamar vai ser verbo principal. Ele está no presente do indicativo. Então, significa dizer que quando você passasse para a voz passiva, ele, o chamar, iria para uma forma nominal, e o auxiliar, né, que normalmente é o verbo ser, estar, esse verbo auxiliar estaria no presente do indicativo, ok? Então, sempre prestar atenção ao verbo principal, se for da ativa para passiva, é esse verbo principal que na passiva vai ser, né, o verbo principal, só que numa forma nominal, ele vai precisar de um auxiliar, e esse auxiliar vai estar no mesmo tempo e no mesmo modo que ele estiver na voz ativa. Aqui era o contrário, era da voz passiva para a voz ativa, então prestar atenção ao tempo e ao modo do verbo auxiliar. Então, o que vai para a voz ativa é o verbo principal, é o verbo que na voz passiva está numa forma nominal, gerúndio, particípio ou infinitivo. Então, é ele que permanece na voz ativa, né? E ele vai ficar no mesmo tempo e no mesmo modo do seu auxiliar na voz passiva. Entendido? Pode parecer um pouquinho complicado, mas não é. E na próxima tela, nós vamos ter uma espécie de resumo para a gente fazer a conversão dessa voz, ok? Então, tem aqui algumas informações. Na voz ativa, a diretora marcou uma reunião, ok? Então, na passagem da voz ativa para a voz passiva analítica, o sujeito passa a ser agente da passiva, porque o sujeito vai ser passivo. O objeto direto passa a ser sujeito na passiva,
e o verbo passa a ser uma locução verbal formada por um verbo auxiliar e o particípio de um verbo principal, que é o que nós vamos ver exatamente na tela seguinte. A reunião foi marcada pela diretora. Quem está agindo aqui é a diretora, e não pode mais ser sujeito, porque nós temos aqui preposição, e nós já vimos que sujeito não vem acompanhado de preposição, então, pela diretora vai ser agente da passiva, né? Aquilo que era objeto lá na voz ativa passou a ser sujeito, só que o sujeito não é ativo, o sujeito é paciente, e nós temos aqui exatamente a voz passiva analítica, um verbo auxiliar e um verbo principal, verbo auxiliar ser, verbo principal no modo, né, na forma nominal particípio, ok? Então, na passagem da voz ativa para passiva sintética, que é a que tem o si, o objeto direto passa a ser sujeito da passiva, o sujeito passa a ser partícula passivadora e não há agente da passiva. Então, aqui é a versão na voz sintética. Marcou-se a reunião. Veja que o tempo ele permanece. Ó. Foi é pretérito perfeito, marcou-se é pretérito perfeito. Só que aqui vem acrescido do pronome por ser voz passiva sintética. Então, essas observações são extremamente importantes e devem ser seguidas, ok? Passemos para a próxima questão. Ainda lidando com verbos. Observe a seguinte frase: consta que o mundo muda constantemente, e na natureza, ser constante seria uma inconstância. Nessa frase foram sublinhadas 4 palavras da mesma família, mas de classes gramaticais diferentes. Né? Consta, por exemplo, é verbo, constantemente é advérbio, ser constante é um adjetivo e seria uma inconstância um substantivo. Né? Então, essas 4 palavras são da mesma família, então é do mesmo grupo, vem do mesmo radical, ok? São termos que nós chamamos de termos cognatos. Então, nesta frase foram sublinhadas 4 palavras da mesma família, mas de classes gramaticais diferentes. Assinale a opção em que foram indicadas, na mesma ordem de classes, 4 palavras da mesma família. Então, vamos buscar na mesma ordem de classes, né? Estudar, estudantemente, estudado, estudo. Mas soa estranho estudantemente, né? O advérbio não seria formado a partir de estuda do verbo, né? Nós já vimos que esse sufixo mente, ele é formador de advérbios, mas você forma a partir do adjetivo, né? Então seria, por exemplo, estudioso, estudiosa, pegamos o feminino, estudiosamente, mas não seria estudantemente, ok? Esse é o equívoco da alternativa A. Na alternativa C, convir, convenientemente, convencido, convenção. Convir é aquilo que convém, é aquilo que você pode adequar. Né? Aquilo que é conveniente é aquilo que pode ser adequado. Convencido foge completamente do padrão. Convencido não vem na mesma linha semântica de significado que as outras palavras. Então, por isso, não é alternativa C. Na alternativa D, prever, previamente, provisto, prevenção. Provisto é de prover, é de fornecer, que não vai exatamente na mesma família das demais e por isso não pode ser. Na letra E, divertir, divertidamente, divertido, diversificação. Diverso e diversão não são da mesma família. Então, por isso também não pode ser alternativa E. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Entreter, que é verbo, entretida, ó, veja que é formado do adjetivo, entretido, entretida, mais o mente, forma o advérbio, entretido, o adjetivo, entretenimento, o substantivo. Então, nós temos aí as mesmas classes de palavras da frase lá em cima, que serve de parâmetro, e, além disso, todas as palavras correspondem a uma mesma família. São palavras cognatas que provêm de um mesmo radical. Ok? Questão seguinte.
nós vamos ter uma situação também para trabalharmos verbo. Assinale a frase em que o segmento sublinhado foi substituído de forma conveniente por um particípio, tá? Então, aquele que não tem motivo para pedir ajuda deve ficar quieto. Não tem motivo equivale a desmotivado? Pode até parecer, é uma armadilha, mas não é. Aquele que não tem motivo é alguém que não tem propósito, é alguém que não tem uma razão justificável. Né? O desmotivado tem mais a ver com emoção. Então, nós não temos aí, né, uma substituição conveniente pelo particípio. Aqui temos a alternativa correta: qualquer pessoa que não tem senso de humor está à mercê de todos. Então, que não tem, se você não tem, você é desprovido de. Então, tudo bem, aí nós temos uma equivalência conveniente no particípio. Vamos ver por que as outras alternativas não guardam essa equivalência. Os empresários que não têm dinheiro recorrem aos empréstimos bancários, encarecidos de. Não. Quem não tem dinheiro seria mais desprovido, né? Não seria exatamente o caso do encarecido. Na alternativa C, os empregados que não têm iniciativa, com inativo, nada a ver. Inativo é aquilo que não está funcionando, né? E que não tem iniciativa, vai em outra direção semântica. E na alternativa D, os clientes que não têm possibilidade de locomoção sobem escadas rolantes. Que não tem possibilidade não significa dizer impossível, né? Talvez estivesse mais próximo de uma ideia de incapacidade, mas não de impossibilidade. Daí você ter acessibilidade, ok? Na questão seguinte, nós vamos ainda com o nosso amigo verbo. As palavras serelepes e anunciaram são flexionadas, respectivamente, em. Então, serelepe não é uma forma verbal, mas anunciaram, sim. E as formas verbais recebem flexões, as formas nominais também recebem flexões. Nós já vimos isso quando estudamos o substantivo, né? Então, aqui vamos ver quais seriam essas flexões. E na alternativa, pode perceber que vai ter um ponto e vírgula. O ponto e vírgula está separando a primeira palavra da segunda palavra. Então, o que estiver antes do ponto e vírgula seriam as flexões, né, recebidas pela primeira palavra, que é serelepes. Após o ponto e vírgula, seriam as flexões recebidas pela forma verbal. Então, número e gênero, número sim, gênero não. Anunciaram tempo, modo, pessoa e gênero? Até pode ser, mas já vimos que há uma incongruência em serelepes, então não pode ser essa alternativa. Gênero, tempo e pessoa. Serelepes não está flexionado em gênero, apenas em número, ok? E o verbo apresenta um pouquinho mais. Na letra D, número, sim, tempo, modo e gênero. O verbo vai um pouquinho além. Na letra E, número e gênero não, apenas número, e o verbo não é apenas tempo. Então, nós temos número em serelepes, que recebe o S como marca de plural, e em anunciaram, nós temos tempo, modo, pessoa e número. O ra marca tempo e modo, vai marcar o pretérito perfeito do indicativo, e o M vai marcar pessoa e número, ou seja, vai marcar a terceira pessoa do plural do verbo anunciar. Ok? Então, por isso, esta é a alternativa correta. Na questão que segue, ainda discutindo o nosso verbo, o verbo tem muito a dizer sobre ele. Então, aqui nós vamos completar, né, a alternativa. Já está aparecendo a alternativa correta, porque nós vamos citar algumas observações aqui no padrão de conjugação. Então, para não serem suspensos, os cientistas
proveram as explicações necessárias sem que o comitê ético interviesse. Ok? Então, vamos ver uma coisa aqui. Aqui nós temos o verbo ser. Suspenso é um particípio. Nós já vimos que existem formas nas classificações do verbo que são abundantes. Ou seja, eu tenho duas formas e essas duas formas são corretas. Então, eu tenho suspenso e suspendido. Suspendido é a regular, porque termina com aquele padrão, né? Ido, ado, que é o padrão do particípio, e os irregulares, os que não têm esse padrão do particípio. Então, aqui foi usado o particípio irregular. Por quê? A gente já havia falado que o particípio irregular é utilizado quando o auxiliar é ser, estar, até pode ser ficar também, e as formas regulares são utilizadas com os particípios ter e haver. Então, como aqui nós temos o verbo ser, então é o caso de usar o particípio irregular, por isso, suspenso. Prover, no indicativo presente, ele vai ter formas semelhantes ao verbo ver. Depois ele destoa um pouquinho. Então, proveram é exatamente a conjugação do verbo prover na terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Interviesse, aqui a gente tem o verbo intervir, que vai ser conjugado como o verbo vir, tá? Então, no imperfeito do subjuntivo seria viesse, a gente acrescenta viesse a esse prefixo interviesse, ok? Então, são particularidades de conjugação verbal que vão exatamente ser importantes para responder a essa questão. Nas demais alternativas, a gente já vê um erro na alternativa A, porque aí a gente tem o particípio, né, chamado regular, que não caberia com o auxiliar ser. Na B também você tem o particípio regular. Na letra C, outro particípio regular. Na letra D, você até tem o particípio correto, mas não tem, por exemplo, lá na última forma, intervisse. Visse seria como se ele fosse derivado de ver, mas ele não é derivado de ver, ele é derivado de vir. Então, atenção para não fazer confusão. Também é uma questão que mexe com conjugação verbal e particularidades de algumas formas verbais na sua conjugação, inclusive mexendo com verbos derivados, né? Na próxima questão, nós temos a iniciativa inclui campanhas educativas e a regulação da publicidade e da venda de produtos não saudáveis a crianças. São ações que beneficiaram largamente a alimentação e a saúde no Brasil. O texto base não está aqui porque o que nos interessa é esse fragmento e esse fragmento dá conta para você responder a questão. Na passagem acima, o futuro do pretérito em beneficiariam indica que o evento expresso pelo verbo é dependente de uma condição. Eu não sei se cheguei exatamente a ler beneficiariam, talvez eu tenha lido beneficiaram, tá? Mas equívoco meu, li rápido, beneficiaram. Dentre as alternativas abaixo, aquela em que o futuro do pretérito veicula esse mesmo significado é. Então, a gente vai ter um futuro do pretérito, uma ação no futuro do pretérito, ou seja, no futuro, dependente de uma condição no passado. Por isso que ele se chama futuro do pretérito, porque a condição de realização para essa ação futura está no pretérito, está no passado. Então, pode parecer complexo, eu vou já colocar todas as alternativas. Pode parecer complexo, mas vai haver uma palavra que vai lhe fornecer, que vai se fornecer como pista para a resposta. E a palavra é exatamente caso, né? Que vai ser uma conjunção. Caso equivale a se. O se é conjunção condicional. Se eu tivesse mais condições, iria visitar você. Então, a gente já tem aqui uma conjunção que vai nos dar a resposta. É uma conjunção que tem valor de condição. Então, se é uma condição,
é exatamente o que a questão nos pede, né? Aquela alternativa em que o futuro do pretérito veicula esse significado, ou seja, dependente de uma condição. Nas outras alternativas, você pode ver que não vem a condição antes, ok? Em todas elas, tanto na A, quanto na B, quanto na D, quanto na E. Então, por isso, devemos estar atentos às pistas. Ainda vamos falar especificamente da conjunção, mas nós já conhecemos muitas conjunções, já estudamos conjunções em outras situações de escola, né? Com certeza estudamos, então dá para reconhecer essa conjunção condicional. Na questão seguinte, nós temos, no discurso científico, é comum o emprego do chamado presente atemporal. Nesse tipo de uso, um verbo flexionado no presente expressa um fato que é apresentado como válido em qualquer tempo, e não apenas no tempo presente, passado ou futuro. O único caso em que não se verifica o emprego do presente atemporal é. Então, o presente atemporal é como você diz assim, por exemplo, o homem é mortal. Não importa em que tempo, não importa em que época, essa é uma verdade científica. Todos nós vamos morrer, ok? Então, aqui nós vamos em busca da alternativa em que não se verifica o emprego do presente atemporal. E eu também vou colocar todas as alternativas, porque também tem uma palavra que vai nos conduzir à resposta. Rapidinho. O Laboratório de Neurobiologia Celular agora pode ver que isso não vai acontecer nas outras alternativas. Se aprofunda nos resultados obtidos e nas hipóteses levantadas. Então, se é agora que ele se aprofunda nos resultados, isso não pode ser um presente atemporal. Não é um presente para qualquer época, é apenas para o agora, quando a questão está sendo avaliada. Ok? Por isso, devemos marcar essa alternativa. Dando prosseguimento, vamos, na história da humanidade, sociedades que viveram em ambientes diversos, a dezenas de milhares de quilômetros de distância, em 5 continentes, separadas por milhares de anos, mantiveram taxas altíssimas de mortalidade na infância, não muito diferentes daquelas dos grandes primatas que viviam nas florestas. Também não pusemos o texto, porque esse fragmento é suficiente para encontrar a resposta. No período acima, o verbo sublinhado se encontra flexionado no mantiveram. É exatamente o verbo manter, não está no subjuntivo, não está no imperfeito, no pretérito imperfeito do indicativo. Se fosse presente do subjuntivo, seria mantenha. Pretérito imperfeito, mantinham. Pretérito mais que perfeito seria tinha mantido ou mantivera, mas não seria o caso aí. Pretérito imperfeito do subjuntivo seria mantivesse. E nós temos aí o pretérito perfeito do indicativo, porque a ação ocorreu, ela já foi concluída, ok? E aí, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o verbo. Pode parecer complexo, pode parecer difícil, o verbo é um grande desafio, mas o verbo também é muito instigante, né? Então, vamos exatamente abraçar esse lado do verbo, porque ele pode fazer a diferença na sua prova, ok? Até a próxima e aquele abraço.